Amados irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez na presença do Senhor, vamos meditar nas Escrituras, vamos ouvir a voz de Deus e eu quero fazer uma oração neste momento para que Deus visite cada lar, cada família e venha nos abençoar na meditação e na reflexão das Escrituras. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nos debruçamos diante da Tua Palavra, em reverência ao Senhor, em gratidão a Ti, porque um dia fomos alcançados pelo Teu poder. Ó Deus, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo nessa ministração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha em cada coração agora, abrindo, Senhor, dilatando o coração dos meus irmãos, daqueles que ouvem essa palavra, para entender e aplicar a tua palavra nas suas vidas, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a Tua graça e que ao abrir da nossa boca, seja o Senhor a falar com a Tua igreja e com o Teu povo, em nome de Jesus. Nós nos submetemos, declaramos que a nossa dependência é total do Senhor, Pai, e Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero falar esta noite sobre a importância da unidade, né? Nós vemos na Bíblia dois tipos de unidade que são muito destacados. Primeiro, nós vemos a unidade segundo a vontade de Deus, né? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, Deus ordenando ao homem, né, dizendo ao homem: o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Um outro texto também fala da unidade do povo. No texto de Esdras, capítulo 3, versículo 1 e 2. E Esdras, chegando então, depois de trazer o povo da Babilônia, ele chega para restaurar o templo, e diz as Escrituras no versículo 1: E estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem para edificarem o altar de Deus em Israel. Então nós vemos aqui dois tipos de unidade que agradam o Senhor, que agradam a Deus. Mas a Bíblia também nos fala, eu vou citar só um texto, mas a Bíblia nos fala de muitos textos de unidade para o mal, né? E a unidade para o mal, ela vai contra a vontade de Deus, contra os projetos, os planos do Senhor para nós. Isso está relatado lá no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 5 e 6, sobre a Torre de Babel. O povo se uniu para ir contra a vontade de Deus. E eles fizeram uma torre para tocar o céu, né? Querendo alcançar a Deus, ou querendo ser mais do que Deus. E esse povo, então, unido ali para o mal, Deus, vendo que o povo estava reunido para fazer contrário à vontade dele, porque ele havia dito que era para eles se espalharem, né, e anunciarem o Deus verdadeiro, e eles se uniram para não fazerem a vontade de Deus, para não serem espalhados. Então, Deus vê aquela situação e ele vem e ele intervém. Todos falavam naquele período uma só língua, mas Deus vem e confunde as línguas, confunde a linguagem deles, para que aquela unidade fosse destruída, né? Então, essa unidade, ela foi contrária à vontade de Deus. E o tema desta noite é: por que Deus nos chama para viver em unidade?
Já parou para pensar nisso? Nós vemos na Bíblia muitos e muitos textos que nos falam sobre a unidade, a importância da unidade. Vamos refletir então sobre esta grande verdade, tá? A igreja contemporânea, ela vive neste momento um mal que afeta toda a sociedade, onde todo mundo sabe tudo, né? Cada um é dono de si. As pessoas querem viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios interesses. Os meios de comunicação nos oferecem muitas vezes a sensação de que nós detemos todo o conhecimento, que nós somos donos de nós mesmos. E isso faz parte da filosofia humanista, onde o homem é o centro de todas as coisas. E isso não é verdade, isso não é do agrado de Deus. Na verdade, Deus deseja ser o centro de todas as coisas, né? Então, o governo de Deus é um governo teocrático, né? Onde Deus, ele governa sobre todas as coisas. A pandemia, ela nos trouxe uma realidade, né? E nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. O Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Na verdade, nós, seres humanos, somos totalmente dependentes de Deus. A unidade, ela tem sido desprezada, assim como as coisas de Deus. A igreja, o reino de Deus e seus propósitos, eles têm sido deixados de lado. Precisamos, como igreja, entender a importância de estarmos em unidade, estarmos em harmonia, em comunhão uns com os outros. A pandemia tem nos isolado, mas nós precisamos estar atentos e nos voltarmos à comunhão com Deus e com os santos, os nossos irmãos, como a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é representante do reino de Deus aqui na terra, do reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Deus nos chama para estarmos unidos a Cristo. O Senhor deseja nos aperfeiçoar. Vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 17, é um texto um pouco longo, nós vamos ler apenas alguns versículos. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No versículo 10, diz assim: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. No versículo 17, Jesus diz assim em sua oração: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ainda no versículo 23,
diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Até aqui. Então, nós vemos a importância da unidade, né? Jesus era um no Pai, ele é um no Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, a Trindade, né? E ela é o fundamento da nossa fé. Então, em primeiro lugar, Deus nos chama para estarmos unidos ao Senhor para nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar em que sentido? Nos aperfeiçoar, em primeiro lugar, no amor sacrificial. Colossenses 3, do 12 ao 14, ele nos fala da importância de estarmos unidos. Vamos ler Colossenses 3, do versículo 12 ao 14. Colossenses 3, do versículo 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor sacrificial, aquele amor que suporta, no sentido não de suportar eu suporto meu irmão. Não, não é essa a questão. É suportar de dar suporte, né? De ajudar com amor, de amparar o nosso próximo. No desejo de andar com Deus, né? Nós vemos lá em Gênesis que Enoque andou com Deus, né? E Deus o tomou para si. Então, a unidade é importante para estarmos andando com Deus. Deuteronômio 10, 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e sirva ao Senhor de todo o seu coração e de toda a tua alma? Então, nos mostra mais uma vez que essa é a vontade de Deus. Estarmos andando nos caminhos do Senhor, estarmos andando com Deus. Nos pensamentos, né? A unidade nos nossos pensamentos. É muito importante que a igreja, ela trabalhe em unidade, né? Uma igreja que está dividida nos seus pensamentos, nos seus ideais, nos seus projetos, ela dificilmente vai prosperar, porque Deus não age no meio de uma divisão, Deus não age no meio de uma contenda, Deus age com poder e graça no meio da unidade. Então, a unidade nos pensamentos. Filipenses 4:8 nos diz: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, né? Se há alguma virtude, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, os nossos pensamentos devem ser de unidade, de amor, de paz, de entendimento. O desejo de Cristo para nós, como nós lemos lá no capítulo 17, é que para onde Ele esteja, nós estejamos também. Paulo também orava assim
pelas igrejas, né? E esse deve ser o nosso desejo, para nos fortalecer no Espírito Santo, unidos na fé, né? A fé, ela remove montanhas. A fé, ela nos faz vitoriosos, ela nos faz vencedores. Em segundo lugar, a unidade no padrão de santidade, né? No padrão de santidade e de paz. Deus fala, nós vemos muitos versículos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus falando ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. A carta de Pedro também nos adverte que devemos buscar a santidade. O padrão de santidade que é modelo para nós é o padrão de Cristo, né? 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3, diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Hebreus 12, 14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha só a importância de buscarmos a santidade, né? De vivermos em unidade, de não estarmos pecando, não estarmos nos desviando, nos afastando da vontade do Senhor, da vontade de Deus. O texto de Efésios 4, de 1 a 5, nos chama para viver de modo digno do Senhor. Efésios, no capítulo 4, do 1 ao 5. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, um texto muito claro sobre a importância da unidade. Eu quero aqui acrescentar uma coisa muito importante, né? A nossa força, ela não vem de nós mesmos, né? O texto lá de Pedro, né, a carta de Pedro, Pedro fala assim: olha, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, né, buscando a quem tragar, como um leão buscando a quem tragar. Quando nós observamos o reino animal, nós podemos ver que quando há um animal feroz buscando uma caça, buscando o seu alimento, ele vai atrás de um rebanho, né? E vamos pegar aqui o rebanho de ovelhas, né? Um rebanho de ovelhas, e o leão ele fica ali atento, esperando para dar um bote, mas ele não ataca no meio das ovelhas, ele não ataca no meio do rebanho. Ele fica à espreita, esperando um animal que se afasta do rebanho, esperando aquela ovelhinha mais fraca, aquela ovelhinha mais abatida, mais débil, aquela ovelha que de repente pode estar machucada, estar até sangrando. Então, é esse animal, é essa caça que o leão vai estar atento. E quando o rebanho se afasta um pouquinho mais, ele vai e dá o bote e pega a ovelha, né? Então, isso nos ensina que nós precisamos estar unidos à Igreja do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Precisamos
buscar realmente nos esforçar, como diz o texto que eu acabei de ler, né? Esforçando-vos diligentemente, quer dizer, atentamente, insistentemente, para preservar a unidade, para estar junto, né? Se nós nos isolarmos, nós vamos perder a comunhão, nós vamos nos afastar do plano e do propósito de Deus. Então, a unidade da fé, o desejo de Deus é que todos sejam alcançados e alcancem o padrão da unidade, né? Como eu já disse, o padrão nosso, o perfeito modelo de santidade, de unidade, é Jesus Cristo, né? Ele estava em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E quando ele ascendeu aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, né? Mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele vos há de ensinar todas as coisas que vos tenho dito. Então, ele insistentemente, várias vezes, ele praticou esse ensino e falou essa palavra aos seus discípulos. Então, nós precisamos mais do que nunca estar unidos, né? Estar unidos com a igreja, estarmos unidos com Deus. Não podemos nos isolar, porque se nós nos isolarmos, nós vamos enfraquecer, né? Nós vamos nos perder. A força, né? A unidade, ela traz a força, ela traz a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é o termômetro, né? A comunhão, na verdade, Bill Hybels falou isso, né? A comunhão que temos com o nosso irmão somente revela a nossa espiritualidade, e o desejo de comunhão com os irmãos revela o nosso verdadeiro amor por Deus, né? Parafraseando, mas não é exatamente com essas palavras que Bill Hybels disse, mas é dessa forma, parafraseando aqui. Então, quando temos comunhão verdadeira com os nossos irmãos, isso revela a nossa verdadeira espiritualidade. Se nós não temos comunhão com os irmãos, dificilmente nós teremos comunhão com Deus. Então, das duas, uma. Ou nós temos comunhão com Deus e com os irmãos, ou nós temos somente a comunhão com Deus, o que vai revelar aqui uma religiosidade, né? Uma coisa falsa. Porque Deus também fala: aquele que me ama, ama o próximo, né? Os 10 mandamentos, Jesus nos ensina que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, nós precisamos amar o nosso próximo, precisamos cuidar do nosso próximo, precisamos estar em plena comunhão com Deus e em plena comunhão com os nossos irmãos. Dele vem a nossa força, né? Quando nós somos unidos, estamos unidos, nós vamos mais longe. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes, porque Deus se faz presente no meio da unidade. Que Deus continue falando aos vossos corações. Que o Espírito Santo nos ajude a lembrar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou e tudo aquilo que nós aprendemos das Escrituras. Deus abençoe a todos, que você possa estar em plena comunhão com os nossos irmãos. E se você precisa de uma oração, você pode estar aí colocando no chat. A nossa equipe de comunicação vai estar entrando em contato com você. E assim nós podemos estar unidos em oração. Podemos estar unidos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sermos unidos em Deus e com os nossos irmãos. Termos a triunidade. Nós, Deus e os nossos irmãos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos, uma boa noite,
mas eu ainda quero orar por você. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Te louvamos, te engrandecemos, porque a tua palavra é verdade. Santifica-nos, ó Deus, na verdade. Ajuda-nos a andar na verdade, praticarmos a verdade, para a glória do teu nome. Que nós possamos alcançar as nações, que nós possamos alcançar o mundo, os povos, tribos, línguas de todos os lugares, para glorificar o teu nome, anunciar a tua grandeza, a tua majestade, a tua verdade seja vista e seja conhecida em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar com a tua paz, com o teu amor e com a tua presença. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém.